Meta de caracteres. Preferência, MID. 3:17,453. Base bíblica. 1 Reis, 17:19. Houve um homem capaz de chamar fogo do céu, e depois, no silêncio de sua alma, sucumbiu ao medo. Essa imagem estranha é o fio que vamos seguir. O homem que fez o fogo descer do céu, e a lição que sua vida nos ensina sobre fé, dependência e restauração. Imagine uma terra rachada, onde o céu parece ter fechado a torneira da chuva. Um reino tomado por silêncio atmosférico e por gritos abafados no coração das pessoas. A política do poder e o culto aos ídolos dominaram as ruas. O pão ficou escasso nas mesas. Nesse cenário, nasce uma voz. Não uma voz de mediação, mas uma mensagem direta, quase cortante. Haverá seca. Quem fala é Deus. Quem ouve é um homem chamado Elias. Ele não murmura propostas suaves. Ele profetiza uma interrupção que atinge a vida cotidiana. A palavra vai contra o sistema, a economia do país, a religião oficial, o conforto dos que governam, e por isso se torna ameaça. Elias não chega como pacificador entre facções. Chega como acusador de práticas que desviaram o povo do Deus vivo. Isso faz dele um solitário no tribunal do rei e das cortes religiosas. A rainha Jezabel, cujas ambições e poder se aliam à idolatria, opera como um vento cortante, uma presença que transforma coragem em alvo. Mas antes de qualquer confronto público, há um chamado íntimo: sair da cidade, afastar-se do ruído, obedecer a uma direção que o leva para além das multidões. Ele é enviado para um riacho chamado Cherit. Há algo de paradoxal na cena. Um homem que proclamou seca é retirado para um lugar onde corre água. A providência de Deus não precisa ser previsível. Ela aparece de forma singular. Chegar a Cherit é um convite a depender, a confiar que o que foi dito por Deus se cumprirá por meios que fogem à lógica humana. A paisagem descreve-se com detalhes pequenos e significativos. O brilho oxidado das pedras secas, a linha azul finíssima do riacho que parece desafiar o deserto, o eco distante de um gado raro que ainda encontra pasto. Mas a imagem mais viva é a chegada dos corvos. Não são pássaros majestosos que trazem mensagens místicas. São corvos comuns, criaturas que voam sobre o vazio, abrindo o céu com asas que batem em padrões aparentemente aleatórios. E ainda assim, na trama divina, as asas desses animais se tornam braços de provisão. Eles trazem pão pela manhã, carne ao amanhecer. O narrador não precisa adornar a cena com milagres extravagantes. A beleza está justamente na simplicidade. Pão entregue, comida recebida, obediência mantida. Elias aprende a confiar naquele método improvável de sustento. A rotina se instala: nascer do sol, ração, pôr do sol, descanso, o dia seguindo a ordem que Deus estabeleceu. Há lições nesta retirada. A fé que obedece não é um salto teatral sem preparação, mas uma sequência de pequenos atos que demonstram dependência. O profeta entende que sua voz pública só tem legitimidade enquanto sua vida estiver debaixo daquela mesma palavra que ele proclama. Enquanto o povo se perde em falsas certezas e rituais vazios, Elias experimenta uma disciplina silenciosa, a obediência prática que não busca aplausos. Mas o quadro muda quando a obediência o leva para além de Cherit. Deus fala novamente e ordena: vá para Zarefat, uma cidade de gentios, para a casa de uma viúva. Imagine a tensão dessa ordem: atravessar linhas culturais, confrontar preconceitos, depender de alguém que, aos olhos sociais, nada tem a oferecer. A fé aqui não é só solitude, é risco comunitário. Zarefat é uma aldeia onde o idioma da fome é conhecido. A viúva, descrita nas linhas de uma história simples, vive os contornos da pobreza diária. Quando Elias lhe pede água e pão, ela responde com a honestidade brutal de quem tem o pouco contado. Tenho apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vou preparar o último pão para mim e para meu filho, e depois morreremos. A cena é de tal simplicidade que parece quase banal.
Mas ali se instala uma tensão tremenda. Um homem do Senhor pede o que ela tem por último. A decisão dela será o vértice da providência. Ela poderia ter protegido o pouco que possuía, fazer economia, guardar o último pão como um seguro contra a morte iminente. Em vez disso, a fé é uma escolha arriscada, dividir o último com um estranho. Quando alguém na história escolhe dar, o enredo parece desafiar as leis da escassez. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de uma declaração de dependência. Ela diz sim ao pedido do profeta, e a narrativa bíblica registra a promessa de multiplicação. A farinha não se acabará, o azeite não diminuirá. A providência age em uma economia de confiança. Há algo profundamente comunitário nessa provisão. Deus se revela não apenas no momento solitário do profeta em Cherith, mas na cozinha úmida de uma casa estrangeira onde uma mulher partilha o pouco que tem. A história nos lembra que a ação divina frequentemente passa por mãos humanas. A fé prática de uma viúva se torna o canal pelo qual Deus sustenta um profeta, e por extensão, o plano maior de restauração. A providência é surpreendente, e ao mesmo tempo simples, como uma panela que não esvazia. E no coração dessa casa, há mais que mantimento. Há dor. O filho da viúva adoece e morre. É aqui que a narrativa nos pega no colo e nos força a olhar para a dimensão mais íntima da fé. A mesma mão que segurou o pão, agora segura um cadáver. Elias, que viu sinais públicos e ouviu o ruído das controvérsias, é chamado de volta à intimidade do pranto. A intercessão se torna visceral. Ele o pega nos braços, sobe ao quarto onde a criança jaz, clama a Deus com uma intensidade que rasga o véu do espetáculo para revelar o coração do ministério. O leitor poderia esperar um profeta que repete roteiros, palavras soltas que por si sós geram resposta automática. Mas a cena não é mecânica. Elias ora de joelhos, quase implorando, e o milagre acontece como resposta a uma súplica carregada de humanidade. Não é a exibição de um procedimento. É a demonstração de que o mesmo Deus que sustenta com corvos e multiplica farinha também ouve o choro na noite. A restauração do menino é um encontro entre a fragilidade humana e a compaixão divina. Não é uma garantia de algo que se repete a cada ação idêntica, mas é um testemunho de quem Deus é quando encontra corações feridos. Ao sair da casa de Zarefat, Elias carrega consigo duas lições que o acompanham como sombra e luz. A primeira: fé exige radicalidade. Às vezes, o pedido divino nos tira da zona de conforto e nos põe a pedir o que já é nosso último recurso. A segunda: a providência que vem de Deus muitas vezes passa por outras mãos. Por isso, confiar não significa apenas esperar um milagre, mas ser parte do próprio canal de provisão. Voltando à sua missão pública, Elias agora se posiciona como confronto vivo ao sistema de idolatria que contaminou o reino. A seca continua a marcar a paisagem, e a tensão política se adensa. Jezabel não perde tempo. Sua oposição se transforma em ódio definido e em plano de execução. O profeta, que já experimentou a solidão do deserto e a generosidade da mesa da viúva, volta-se para a arena pública com uma determinação que ardia como brasa. A preparação para o combate espiritual e religioso em Carmelo é deliberada. Elias não busca um duelo improvisado. Ele pretende mostrar quem é o Deus verdadeiro através de sinais que exponham a fragilidade dos falsos deuses. O plano é simples em sua engenhosidade. 2 altares, 2 povos, 2 métodos de invocação. Os profetas de Baal podem gritar até a garganta falhar. Elias vai orar, colocar lenha, vestir-se de silêncio e limpar o altar, fazendo tudo para que a ação divina se destaque, sem sombras de dúvida. Mas antes desse confronto público, há algo que precisa ser dito sobre o homem por trás desse preparo. Elias é intenso. Sua fé não é tímida. Ela é inflamada. Ainda assim, essa mesma intensidade guarda uma linha fina que mais tarde se revelará como fragilidade humana. É possível ser bravo na praça e abatido à sombra de um arbusto. O coração que clama fogo
É o mesmo coração que, em outra hora, se esgota. O leitor precisa manter essa atenção. O prodígio exterior e a necessidade interior caminham lado a lado. Enquanto os dias avançam, a narrativa bíblica nos mostra o cenário sendo armado. Elias afronta os profetas de Baal, convoca o povo, sugere procedimentos que ironizam a ineficácia dos falsos deuses. Ele manda encher de água o altar, molhar a lenha, molhar a terra, tudo para que, quando o fogo cair, não restem dúvidas sobre a autoria do milagre. É um gesto pedagógico e teológico ao mesmo tempo. Deus se revela não para alimentar a curiosidade, mas para chamar o povo ao reconhecimento. A noite que antecede, Carmelo provavelmente foi tensa. Havia expectativa, medo velado e um quê de esperança que sussurrava entre as barracas. Elias caminha entre pessoas que o temem e o seguem. Alguns aplaudem, outros duvidam, e muitos apenas observam. O homem que em Cherit recebeu pão de corvos agora prepara uma demonstração capaz de mover multidões. A cena tem algo quase cinematográfico, mas a narrativa bíblica a mostra com economia. Ações precisas, palavras simples, um momento de silêncio que, antes de tudo, constitui um convite para que Deus mesmo se revele. E então chega o momento do confronto. Os profetas de Baal gritam, dançam, cortam-se. Um espetáculo de esforço humano que resulta em nada. O céu permanece mudo. Elias, por sua vez, ora e o fogo vem. O impacto sobre o povo é imediato. A adoração retorna, arrepios percorrem a multidão, e a atitude reconhece que havia se aleijado pelo erro. A vitória é pública, contundente. O homem que chamou fogo do céu fez disso um ponto de virada na consciência coletiva de um povo. Mas a narrativa não permite que celebremos apenas o espetáculo. Logo depois, uma ameaça pessoal surge. Jezabel promete morte. E a história toma outro rumo. O mesmo homem que havia exposto falsos deuses e visto o fogo do céu, agora ouve que sua própria cabeça está em risco. Não porque sua coragem tenha sido insuficiente, mas porque a dinâmica do poder age com violência quando sente-se exposta. Elias foge. Ele sai da praça, atravessa países interiores do seu próprio peito e encontra-se sob uma árvore. A mesma fazemos imagens de tronco que abriga e de sombras que esmagam. A queda de Elias é dolorosamente humana. Não a condenamos, a reconhecemos. Ele não é super-humano. É um servo que sente medo, cansaço, desamparo. Debaixo daquela árvore, seus olhos secam sob o peso do que viu e do que teme. Ele orou pela morte, pediu para não existir mais, e essa honestidade com Deus revela uma faceta rara no líder: a necessidade de ser socorrido. Em vez de palavras de julgamento, a narrativa nos dá uma cena de graça. Um anjo aparece, não com aspereza, mas com cuidado. Traz comida, sustento e a ordem para levantar. O cuidado angelical é prático, corporal, alimento para o corpo que sustentará a alma na jornada exigida. A jornada de Elias passa então por 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. O número evoca ritmos bíblicos de provação e preparação. O profeta, que já enfrentou o deserto literal e o deserto emocional, é levado até a caverna, um lugar de silêncio extremo, onde o ritmo do mundo é substituído pelo compasso de Deus. No monte, as manifestações do divino vêm como fenômenos poderosos: vento forte que quebra rochas, terremoto que altera a criação, fogo que parece rasgar a realidade. E, no entanto, após todo esse espetáculo, a resposta de Deus chega em um tom inesperado. Não é o grandioso, não é o estrondoso, mas o sussurro leve, uma voz mansa e suave. Esse contraste é uma lição central. O povo presencia fogo no altar de Carmelo. O profeta enfrenta terremoto e vento no monte. Mas Deus não está limitado a ruídos. Às vezes, o chamado que orienta o ministério não vem pela manifestação espetacular, e sim pelo murmúrio que reorganiza corações. Elias aprende através dessa experiência
que liderança não se sustenta apenas em sinais exteriores. Sustenta-se na escuta da presença que fala baixo, que corrige com ternura e que redireciona com propósito. No silêncio que se segue ao sussurro, Deus revela algo que muda a perspectiva do profeta. Ele não está sozinho. Embora pareça solitário, há uma fidelidade escondida no meio do povo. 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Essa notícia não diminui a chamada de Elias. Ao contrário, a insere em um contexto maior de fidelidade coletiva. Deus não vem apenas para renovar um homem, mas para reorganizar uma história que envolve comunidades. A comissão que segue é dupla. Ordem para ungir reis e profetas, e a chamada para investir em alguém que continuará a obra. Elias recebe a missão de levantar sucessores, de derramar seu manto sobre outro homem. A cena da despedida prepara o terreno para a continuidade. Ao lançar o manto sobre Eliseu, Elias não apenas sela uma transmissão de autoridade, mas ensina algo sobre legado. Ministério que não pensa em sucessão morre com o homem. Ministério que prepara outros se torna perpetuador da graça. A figura de Eliseu, na narrativa que se desenrola, aparece como surpresa e resposta ao jovem que abandona arados, casa e família para seguir o profeta. Há um chamado que exige renúncia e totalidade. Alguém que pega o jugo e o transforma em autoridade de serviço. A transmissão do manto é simbólica. Não é um talismã de poder, mas o sinal de uma responsabilidade que agora pesa sobre outro par de ombros. A história mostra que o fogo que desceu no monte não deve servir apenas para êxtase momentâneo. Deve acender vidas que continuarão a iluminar através de gerações. Até aqui, a narrativa nos posiciona em vários planos. A ação pública de Elias que expõe falsos deuses. A solidão do profeta que precisa ser restaurado. A provisão inesperada que vem por corvos e por uma viúva. A intercessão que rasga o véu do desespero. E, por fim, a voz mansa que revela uma comunidade fiel e delega missão. São faces de uma mesma fé. Audácia e dependência dialogando. E se você está ouvindo, talvez já se veja em alguma dessas imagens. Onde está a sua charity? Onde você tem recebido o pão inusitado que sustenta quando tudo ao redor seca? Quem é a viúva de Zarefat em sua vida? A pessoa modesta, a mão anônima, a comunidade que, ao partilhar o pouco, permite que sua chamada continue? Qual é a sua árvore de sombra, onde a exaustão o fez dobrar o joelho e pedir para não existir mais? E, finalmente, com quem você compartilhará seu manto? Se esta palavra tocar você, escreva nos comentários um momento em que Deus lhe surpreendeu com provisão inesperada. Compartilhar sua história ajuda a ver que a providência continua operando, muitas vezes por meios que não imaginamos. Ao interromper o fio narrativo aqui, mantemos atenção. Elias já expôs Baal e já viu o fogo. Ele já provou a provisão e já conheceu a queda. O que vem adiante é o desenlace dessa tensão entre espetáculo e silêncio, entre confrontos públicos e restaurações íntimas, entre liderança solitária e legado bem cultivado. Mas antes que a próxima cena se desenrole, é preciso voltar um passo e olhar com cuidado para as cicatrizes que ficaram. As cicatrizes não são meros estigmas, são mapas de onde Deus trabalhou. O temor que o levou a fugir não cancela a fé que o fez orar. A fragilidade do profeta é parte integrante de sua fidelidade. Ao reconhecer isso, a narrativa nos ensina a exercer misericórdia conosco mesmos e com nossos líderes. A lição não é instruir homens a nunca fraquejar, é aprender a como restaurar. A comunidade que cuida, que oferece alimento ao que cai, que prepara sucessores, é a mesma que torna possível que o fogo de Deus continue a arder entre nós. No contar desses episódios, surgem perguntas práticas. Como podemos cultivar dependência verdadeira e não apenas espetáculos? Como investir em sucessão de forma que o manto não seja um objeto mágico, mas um compromisso? Como ouvir a voz mansa em meio ao ruído dos nossos próprios triunfalismos?
Essas perguntas não são só para teólogos. São para cada um que vive a vida de fé no cotidiano. Reflita por um momento sobre 3 passos pequenos que você pode dar já nesta semana. Faça um ato concreto de obediência que dependa só de você. Um gesto de confiança que não precise de aplausos. Identifique uma pessoa jovem ou cansada e pense em como investir nela, mesmo que seja com tempo e conversa. Reserve um período de silêncio, meia hora, longe de telas, para tentar escutar a voz mansa que sussurra em meio ao tumulto. A história de Elias nos força a aceitar paradoxos. O grande profeta que faz descer fogo também precisa de comida trazida por corvos. O reformador público também passa por depressão. O vencedor no altar também se esconde na sombra. E é exatamente nesse entrelace que a fé se revela em sua profundidade. Não como técnica, não como manual de efeitos, mas como tecido vivo que se nutre de obediência, de comunidade e de escuta. Enquanto pensamos nisso, o palco de Carmelo permanece preparado. O povo está reunido, a lenha está empilhada, e o momento de decisão paira no ar como eletricidade antes da tempestade. Elias, com seu manto ainda úmido das viagens e com o coração marcado por provações recentes, posiciona-se diante da nação. A história, que até agora andou entre a cozinha da viúva e a solidão da caverna, volta a abrir-se para o público. E é aqui que a narrativa pede uma pausa reflexiva, porque o que vem a seguir, o fogo que consome, a reação do povo, a promessa de morte feita por Jezabel, tudo isso é parte de um desfecho que liga espetáculos ao sustento contínuo de vidas transformadas. O que acontecerá no fim desse confronto público não é apenas sobre um momento de glória, é sobre o que acontece com o homem que depois do triunfo encontra-se à beira do abismo emocional. Permaneça atento. A próxima cena nos mostrará não só o fogo que desce, mas também o que acontece quando o coração humano precisa ser refeito. A lição que brota não nasce do efeito, mas do processo que vem depois, quando a multidão dispersa, quando a ameaça se aproxima, e quando a voz de Deus fala baixinho para reparar o que o clamor não consegue. Aquela vitória em Carmelo reverberou pela aldeia, pela rua, pelas barracas. O povo gritou, os joelhos voltaram ao lugar que deviam ocupar, e a lembrança do fogo queimou mais do que a madeira. Queimou a fachada da mentira. Mas o preço da coragem pública nem sempre é descanso. Pouco depois da aclamação, uma sombra nova se estende sobre Elias. Jezabel, cujo nome carrega a simbologia de poder implacável e ódio institucional, envia uma mensagem que cheira a sentença. Se aquele homem que trouxe o fogo pensa que escapou, me engana. A ameaça não é apenas política, é pessoal, uma perseguição que sabe cortar além do corpo, que atinge a alma. Elias não enfrenta o mundo como alguém inatingível. Ele sente o medo. Atravessa caminhos do coração que o levam até um lugar de redução. Uma árvore, às vezes traduzida como um arbusto, outras vezes como um ponto de sombra, onde ele se senta, derrota e exausto. A cena é moderna em sua dor. O vencedor que perde a força, o que move multidões e depois se encolhe. Ele pede para morrer, não por fraqueza de fé, mas porque o peso foi demais naquele momento. Não podemos reduzir esse ato a julgar. É a confissão crua de um servo que precisa de descanso. E é aí que a narrativa nos mostra a delicadeza de Deus em pequenas coisas. Um mensageiro celestial aparece. Não vem com um solavanco de glória que humilha o humano. Vem com cuidado. Traz pão e água. Alimento para um corpo que, quando nutrido, permite que a alma volte a caminhar. A ordem é simples. Alimente-se e levante-se. Há aqui uma pedagogia divina que pela prática nos ensina. Nem todo cuidado do Senhor vem em fenômenos. Alguns vêm em pratos, em ofertas básicas, em instruções de levantar e caminhar. Esses gestos lembram que o ministério precisa de corpo vivo, que precisa comer, dormir, curar feridas. Refeito em parte, Elias entra numa jornada de 40 dias e 40 noites até chegar ao monte de Deus.
O número evoca momentos clássicos de provação e intimidade na história sagrada. Um tempo para ser conduzido do tumulto à escuta. A estrada é longa, os músculos se cansam, o pensamento pesa, e a solidão volta a sussurrar. Chegando ao monte, o profeta se recolhe numa caverna que protege e esconde. Ali, o mundo externo exige silêncio para que a voz de Deus possa ser escutada. E o encontro com o divino, neste caso, não é espetáculo previsível. Primeiro vem o barulho. Um vento grande que rasga as pedras, indicando que a presença de Deus é capaz de abalar o mundo físico. Depois, um terremoto que sacode a terra e faz tremer o coração. Então, fogo que parece rasgar a existência. Em sequência, todas as manifestações que costumam ser associadas ao poder de Deus acontecem. Mas, e esta é a surpresa que nos obriga a reorientar, a resposta definitiva do Senhor não está em nenhum desses elementos. Depois do vento, do terremoto e do fogo, vem um som mais tênue. A voz mansa e suave. É aquela voz que Elias deve aprender a atender. Há uma lição teológica e também pastoral aqui. Deus se revela em manifestações e também em sussurros. O comentarista moderno saberia dizer que nem sempre o maior ruído equivale à maior verdade. O que corrige o coração, muitas vezes, é o que passa desapercebido. Para o homem que havia sido instrumento de fogo público, essa voz é um chamado à reorientação. Não se trata de diminuir a experiência do milagre, mas de equilibrar o ministério. O fogo que impressiona deve ser acompanhado por uma escuta que ilumine a continuidade. Na voz que fala, Deus faz dois movimentos: revela e comissiona. Primeiro, informa Elias que ele não está solitário como supunha. Há, no meio de Israel, 7.000 que permanecem fiéis, que não inclinaram seus joelhos a Baal. A notícia interrompe a narrativa da solidão e recoloca o profeta numa história de fidelidades escondidas. Em segundo lugar, Deus lhe dá tarefas específicas: ungir homens que transformariam o quadro político e espiritual. O futuro rei de Arã, o rei em Israel que seria instrumento de juízo, e outro profeta que sucederia Elias em seu ministério. A ordem é concreta. O ministério não é apenas espetáculo de poder, é a administração de uma história, com escolhas de sucessores e intervenções políticas sob a direção divina. A instrução para ungir um sucessor é central. Deus delega e espera que Elias passe adiante o manto. Não há aqui idolatria do indivíduo. Há planejamento para a continuidade. A tradição espiritual que brota desse gesto deveria se espalhar em nossos contextos. Não cultivar ministérios que morrem com pessoas, mas formar discípulos, levantar co-trabalhadores, preparar a próxima geração. Um líder que não pensa em sucessão é um acúmulo de risco para a comunidade. Elias, mesmo em sua fragilidade, recebe a missão de investir em nomes e destinos que farão a obra seguir. Então vem o encontro com Eliseu, e a narrativa ganha cores de simplicidade. Arado, bois, vida rural. Elisha, o jovem que cuida do campo, que tem família e instrumentos de trabalho, é chamado a uma renúncia radical. Elias lança sobre ele o manto profético, e o gesto é simbólico e prático. Cair sob o jugo significa largar outras seguranças. Eliseu responde deixando suas coisas, sacrificando o boi no fogo onde eimar o arado, e começa a seguir o profeta. Não se trata de um rito mágico. Trata-se de uma entrega concreta. Eliseu, com sua atitude, ilustra o que significa ser discípulo. Abandono voluntário do que impede o chamado, e disposição a receber um peso novo. Observe a humanidade dessa cena. Ninguém força Eliseu com violência. A graça de Deus se manifesta através de convite e teste. É possível imaginar a paisagem. Poeira no rosto, o cheiro de campo, o estrondo do animal sendo imolado, e o som cadenciado de passos que deixam tudo para trás. Eliseu não recebe apenas o manto. Recebe a missão de permanecer. O gesto de jogar o manto é também um gesto de confiança. Elias confia a sua história nas mãos de outro.
Isso deveria nos ensinar que a autoridade saudável é sempre delegável. Ao convidar você a olhar para isso, pergunto: quem é o Eliseu à sua volta? Quem tem deixado o arado para seguir um chamado que talvez não traga fama, mas transforme vidas? E na mesma pergunta, reflita: qual boi você precisa sacrificar? Que segurança precisa ser entregue para seguir o caminho que Deus tem para você? Não proponho radicalismo imprudente. Proponho discernimento. O que prende, o que securiza e impede entrega plena. Voltando ao panorama do profeta, notamos uma sequência que nos desafia. O mesmo homem a quem foi dado o sinal do fogo precisa agora ser refeito por comida de anjo e por uma voz suave. O vencedor da praça agora se compromete a formar outros. Há aqui uma pedagogia paradoxal que ecoa por toda a Escritura. Poder e fragilidade coexistem. Não há contradição no fato de que alguém que provou o fogo precise também ser alimentado por pão simples. Isso devolve dignidade à fragilidade humana e dá um plano ao ministério. Para durar, ele precisa de reconstrução interna e de sucessão externa. Enquanto contemplamos essa passagem, surge uma pergunta prática e urgente. Como hoje evitamos o esgotamento que derrubou Elias? Parte da resposta está nos pequenos cuidados que a narrativa oferece. Alimentação, descanso, companhia, silêncio para ouvir. Outra parte está em preparar outros, não como substitutos descartáveis, mas como continuadores intencionais de uma missão. E uma terceira parte, talvez a mais difícil, é reconhecer que ouvir a voz mansa exige silêncio, exige preferência pelo sussurro de Deus diante do ruído das nossas plateias. É aqui que precisamos agir. Não como manual mágico, mas como passos concretos de obediência. 3 ações práticas que você pode colocar em prática nesta semana, começando agora. Primeiro, faça um ato concreto de obediência que não dependa da aprovação pública. Algo pequeno, mas que demonstre confiança em Deus mesmo quando ninguém está olhando. Pode ser um gesto de generosidade com quem tem menos, um compromisso de oração diário, ou falar uma palavra de verdade a alguém que você tem evitado. Segundo, identifique uma pessoa para investir nos próximos meses, alguém mais jovem, cansado ou novato, e combine um encontro semanal de conversa, leitura bíblica ou oração. Não subestime o poder de 30 minutos por semana. Terceiro, reserve meia hora de silêncio nos próximos 7 dias, longe de telas e notificações, apenas para tentar escutar a voz mansa. Sem pressa, sem expectativa de espetáculo, mas com a disponibilidade de quem quer realmente ouvir. A fé que chama fogo do céu se demonstra também na ação prática de cuidar do corpo, multiplicar mentes e aquietar o espírito. Esses 3 passos não são fórmula, são práticas de sustento. Não prometem que Deus fará o mesmo sinal para você, mas prometem colocar você numa rota de dependência que Deus honra. E isso já é grande. Há um cuidado que precisamos ter ao considerar Jezabel e sua perseguição. A narrativa bíblica apresenta personagens e poderes que conspiram contra o que é bom, e é legítimo reconhecer o mal que eles fazem. Mas, ao falar de Jezabel, devemos evitar transformá-la em um símbolo absoluto do mal que autoriza ódio ou desumanização. O texto exige coragem para denunciar o erro, não licença para tratar pessoas como inimigos a serem aniquilados. Há inimigos, há combate espiritual e político, mas a forma de lidar com eles deve preservar a dignidade humana e a justiça. Elias, em sua trajetória, nos ensina a tolerância pastoril, firmeza na defesa da verdade e gentileza na observação da humanidade que falha. Ele não é mártir de um propósito vingativo. É servo chamado a restaurar o povo. E quando a restauração exige firmeza, que ela venha com limites claros e com compaixão por onde for possível. Ao chegarmos ao fim desta história, pense na sua própria vida como um terreno onde fogo e silêncio se alternam. Talvez você viva um momento de vitória público,
Um passo que foi visível e contestado. Talvez esteja sob a árvore, pedindo para não existir, em um vale de cansaço. Ou talvez você seja a viúva de Zarefat, com pouco no prato, mas com a coragem de dar o último. Em qualquer posição, a narrativa de Elias oferece um mapa. Obediência nas pequenas coisas, coragem nas grandes, cuidado quando a exaustão vier, e planejamento quando for hora de passar o manto. Antes de encerrar, quero convidar você a 2 atitudes muito simples. Comente aqui abaixo uma ocasião em que Deus o sustentou de maneira inesperada, como o pão que não acabava na panela, para que outros possam ser encorajados por sua história. E em seguida, identifique uma pessoa em quem investir nas próximas semanas e diga a ela que você assumirá esse compromisso. Pequenas atitudes de coragem e compromisso geram legados que atravessam gerações. Para que a palavra não seja só ideia, deixo 3 resumos práticos. 1. Esta semana, faça um ato concreto de obediência privado. 2. Escolha alguém para discipular e agende o primeiro encontro. 3. Desligue-se por meia hora, ouça o silêncio e espere pela voz mansa. Essas coisas não são magias para produzir fogo, mas são instrumentos de uma fé que dura. Fecho com uma oração curta. Senhor, dá-nos coragem para agir, humildade para descansar e graça para formar outros que levarão teu nome adiante. Amém. Se esta mensagem tocou você, compartilhe com alguém cansado, inscreva-se no canal para mais perfis bíblicos como este, e indique um amigo que precisa ouvir sobre como Deus cuida tanto no fogo quanto no sussurro.